O choro de Barroso e as sanções que abalam o STF. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, não escondeu sua frustração ao comentar as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e a membros da Corte. Em uma declaração exclusiva, Barroso lamentou as punições, alegando que os Estados Unidos adotaram uma narrativa equivocada sobre o STF. Mas vamos aos fatos. Essas sanções não surgiram do nada. Elas são uma resposta direta às ações do STF, que tem sido acusado de extrapolar seus poderes, censurar vozes conservadoras e perseguir opositores políticos, especialmente aqueles alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o público conservador, isso não é surpresa. É o reconhecimento internacional de uma justiça que se tornou arma política. Barroso, conhecido por suas posturas progressistas e intervenções em temas sensíveis, tentou defender a Corte, argumentando que as sanções representam uma interferência anormal em decisões judiciais. Ele afirmou que o STF agiu com base em provas e que não há censura ou caça às bruxas no Brasil. No entanto, essa defesa soa vazia diante das evidências. Os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, impuseram tarifas e restrições a produtos brasileiros, além de investigações contra ministros, citando violações à liberdade de expressão e abuso de poder. Isso não é uma narrativa equivocada. É um alerta global sobre como o judiciário brasileiro tem se comportado como um braço do establishment de esquerda, sufocando o debate democrático. Contexto das sanções. Por que os Estados Unidos agiram? Para entender o cerne da questão, é preciso voltar ao que motivou as sanções. Os Estados Unidos, através de medidas baseadas na Lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos ao redor do mundo, miraram diretamente o STF após decisões controversas. Uma delas foi a inelegibilidade de Bolsonaro, julgada pela primeira turma do STF, em um processo que muitos veem como enviesado e politizado. Barroso e seus colegas argumentam que foi um julgamento transparente, baseado em provas de tentativa de golpe. Mas onde estão as provas concretas? O que se viu foi uma série de decisões que silenciavam redes sociais, bloqueavam contas de jornalistas e influenciadores conservadores, e até puniam críticas ao próprio STF. Os Estados Unidos não compraram essa história. Em comunicados oficiais, o Departamento de Estado americano destacou que o STF tem adotado práticas que lembram regimes autoritários, como a suspensão de plataformas inteiras no Brasil sem devido processo legal. Lembra do banimento do X, antigo Twitter, no país? Isso foi orquestrado por ministros como Alexandre de Moraes, com o aval de Barroso, sob o pretexto de combater fake news. Mas o que é fake news, senão uma desculpa para calar vozes que desafiam o status quo? Conservadores, patriotas e defensores da família tradicional foram os mais afetados, enquanto narrativas de esquerda circulavam livremente. Barroso lamenta as sanções como injustas, mas ignora o impacto econômico no Brasil. Tarifas sobre soja, carne e minérios brasileiros vão custar bilhões à nossa economia, afetando agricultores e empresários que nada têm a ver com as trapalhadas do STF. É o povo pagando o pato pela arrogância de uma elite judicial que se acha acima da lei. Trump, ao impor essas medidas, enviou uma mensagem clara. A América não tolera hipocrisia. Enquanto o Brasil prega democracia, seu judiciário age como censor e os Estados Unidos, como guardiões da liberdade, respondem à altura. Críticas ao STF, um poder que se tornou político. O STF há muito deixou de ser um guardião imparcial da Constituição para se transformar em um ator político ativo. Barroso, com sua retórica eloquente, é o rosto dessa transformação. Ele defendeu publicamente que o STF deve iluminar a sociedade, o que na prática significa impor visões ideológicas sobre temas como aborto, gênero e meio ambiente. Mas onde fica a separação de poderes? A Constituição brasileira não autoriza juízes a legislar ou censurar. Tomemos o caso de Bolsonaro.
O ex-presidente foi tornado inelegível por questionar a integridade das urnas eletrônicas, algo que milhões de brasileiros fazem com razão, dada a falta de transparência no sistema. O STF, liderado por figuras como Barroso e Moraes, não só o puniu como estendeu a repressão a seus aliados. Jornalistas como Alan dos Santos e Paulo Figueiredo tiveram que se exilar para escapar de prisões arbitrárias. Isso é justiça ou vingança política? Barroso rebate dizendo que não existe perseguição política no Brasil. Mas os fatos desmentem. Inquéritos intermináveis, como o das fake news, servem para monitorar e intimidar opositores. Conservadores são rotulados como extremistas, enquanto radicais de esquerda, como aqueles que defendem invasões de terra ou ideologias gender, recebem salvo-conduto. As sanções dos Estados Unidos expõem essa hipocrisia. Trump, um líder que prioriza a soberania e a liberdade, viu no STF uma ameaça à democracia hemisférica e agiu. Além disso, Barroso tem histórico de laços com instituições americanas progressistas. Ele já pediu apoio dos Estados Unidos durante eleições passadas, o que levanta suspeitas de interferência externa. Ironicamente, o que ele agora acusa os Estados Unidos de fazer. Quando convém, Barroso apela ao exterior. Quando não, chora sanções. Isso é coerência ou oportunismo? Declarações de Barroso, uma defesa frágil e desconectada da realidade. Em sua declaração exclusiva, Barroso afirmou que as sanções são baseadas em uma narrativa que não corresponde à verdade e que prevalecem nos Estados Unidos. Ele negou censura, dizendo que o STF apenas combate desinformação. Mas quem define o que é desinformação? O STF, é claro, em decisões monocráticas que ignoram o contraditório. Barroso abriu sessões plenárias com discursos defendendo a corte, chamando as sanções de injustas e pedindo diálogo. Diálogo? Onde estava o diálogo quando o STF baniu perfis conservadores ou multou cidadãos por memes? Ele também criticou a punição à esposa de Moraes, alegando ser uma medida pessoal e desproporcional. Mas se o STF age de forma pessoal contra cidadãos comuns, por que os ministros estariam imunes? Barroso tenta pintar o STF como vítima, mas a verdade é que a Corte se isolou internacionalmente por suas ações. Países como os Estados Unidos, que valorizam a primeira emenda e a liberdade irrestrita de expressão, veem no Brasil um retrocesso perigoso. Conservadores no Brasil aplaudem as sanções porque elas forçam uma reflexão. O STF precisa voltar às raízes constitucionais ou continuará sendo visto como tirânico. Barroso lamenta, mas deveria se desculpar pelo dano à imagem do país. Implicações para o Brasil: economia, política e o futuro conservador. As sanções não são só um tapa no STF, são um golpe na economia brasileira. Com tarifas sobre exportações-chave, o agronegócio, pilar conservador e produtivo, sofre. Famílias rurais que votaram em massa em Bolsonaro pagam o preço da teimosia judicial. Politicamente, isso fortalece a oposição de direita. Figuras como Carlos Jordi e Nicolas Ferreira usam o momento para expor as falhas do STF, ganhando tração nas redes. No longo prazo, as sanções podem pressionar por reformas, limitar poderes monocráticos, auditar urnas e proteger a liberdade de expressão. Trump, ao mirar o STF, apoia indiretamente o conservadorismo brasileiro, que defende valores como Deus, pátria e família contra o globalismo progressista. Barroso pede pacificação, mas a verdadeira paz virá quando o STF parar de perseguir e começar a julgar imparcialmente. Até lá, as sanções são um lembrete. A liberdade não é negociável. Conclusão: hora de o Brasil reagir. Barroso pode lamentar as sanções, mas elas são o espelho da realidade que o STF criou. Uma narrativa equivocada? Não. É a verdade nua e crua sobre censura e perseguição. Conservadores devem unir forças para demandar accountability. O Brasil merece um judiciário que sirva ao povo, não a agendas ideológicas. Que as sanções sejam o catalisador para a mudança e que Barroso reflita sobre o legado que deixa. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos
e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.